Irmãs aqui reunidos, aqueles também que nos acompanham através das redes sociais. A primeira palavra é de gratidão a Deus por essa oportunidade que Ele concede a cada um de nós de podermos participar, alguns presencialmente, mas a grande maioria através das redes sociais, de mais um dia do jubileu em honra à nossa querida protetora, intercessora Santa Rita de Cássia. Nós estamos vivendo uma semana muito bonita, irmãos e irmãs. É a semana que antecede a grande festa da igreja, que é Pentecostes. E durante toda essa semana, nós queremos também rezar pela unidade de todos os cristãos e cristãs, inspirados pelo próprio Jesus Cristo, como ouvimos no Evangelho agora proclamado. Nós sabemos, irmãos e irmãs, que nós temos muito mais elementos que nos unem do que nos separam. Apesar de muitas vezes as pessoas ficarem presas à diferença e não fazer o movimento em busca da unidade. Esse evangelho que nós ouvimos, alguns chamam de a oração sacerdotal. Dentro da cultura judaica, o sacerdote, ele que fazia esse movimento de apresentar a Deus os clamores do povo e orientar o povo nos caminhos de Deus. E Jesus Cristo é esse sacerdote por excelência. Jesus Cristo que assume a nossa humanidade, entra na história, na cultura, para nos apresentar o verdadeiro rosto de Deus e fazer com que a humanidade caminhe para o Senhor nosso Deus. Nas palavras de Jesus Cristo nós ouvimos, Ele não pede ao Pai para que sejamos tirados do mundo, mas que sejamos preservados do maligno, da maldade, do mal. Prece esta, irmãos e irmãs, que sempre atualizamos quando rezamos o Pai Nosso. Não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Então a oração de Jesus Cristo não é para uma fuga do mundo, mas é para que sejamos uma presença iluminadora neste mundo. Para que sejamos sinais de vida, de esperança, de fé. É o que Santa Rita fez. Ela vive a santidade em duas condições, enquanto mãe, esposa, enquanto religiosa também. Então todos nós somos convidados a implementar o reino de Deus no mundo, na sociedade. Não podemos ser batizados e termos posturas como se fôssemos pagãos. A fé celebrada no santuário deve também ser estendida na vida, na família, no ciclo de relacionamentos, no trabalho. O Evangelho tem que chegar às pessoas através da pregação da palavra, mas também do nosso testemunho, da coerência. Isso que é ser santo, não é viver dentro de uma redoma, uma proteção, mas é externar no cotidiano a fé que nós celebramos e rezamos. A primeira leitura que nós ouvimos, ela está interligada com o Evangelho. Se no Evangelho nós constatamos Jesus fazendo essa oração, suplicando ao Pai, na primeira leitura percebemos em São Paulo. Segundo alguns estudiosos, Paulo ele passa mais ou menos 3 anos na comunidade de Éfeso. E hoje é até interessante, porque o Papa Francisco, ele pede, dentro dessa maratona dos santuários espalhados pelo mundo todo, hoje é dedicado à igreja de Éfeso, santuário
de Éfeso, essa feliz coincidência. E São Paulo, portanto, ele permanece 3 anos naquela comunidade, ensinando, pregando, exortando os líderes religiosos. E agora ele faz espécie de um testamento. Ele chama os anciãos, com uma linguagem mais eclesial, diríamos, os presbíteros, e apresenta algumas recomendações para eles, para que eles possam cuidar de si e cuidar do povo. Cuidem de vós mesmos e do vosso rebanho. Nós, padres, aqui temos Frei Rogério, Padre Paulo, Padres Evangelistas. A missão nossa também é rezar pelo povo, pela comunidade. Mas também nós somos necessitados da oração do povo. Tem que ser uma oração recíproca. A oração do povo também sustenta-nos em nosso ministério. O coração às vezes fica doloroso quando nós vemos pessoas que se dizem profundamente religiosas, ao invés de rezar pelo sacerdote, pelo seu pároco, faz críticas, às vezes nas redes sociais, e não tem nem a delicadeza de fazer a correção fraterna, porque o padre também é passível de erro, ele também traz a marca dessa finitude humana, ele erra, não abarca todo o saber, e é importante a comunidade de fé ajudar o padre também a se corrigir, a correção fraterna. Mas às vezes nas redes sociais, postagens que machucam e afetam não só a pessoa do padre, mas de toda a comunidade que está sob os seus cuidados. Por isso que Paulo termina, depois da exortação, fazendo uma oração sobre os presbíteros, sobre os anciãos que vão cuidar do povo. Se nós queremos fazer a mudança na vida de um irmão, se nós não temos a delicadeza de falar com ele, falamos a Deus sobre essa pessoa, nas nossas orações nós devemos suplicar por esses irmãos. Nós temos a pastoral presbiteral, que é essa pastoral que cuida dos padres. Esse é o nosso dever. Mas a comunidade de fé, ela também deve ser cuidadora daqueles que estão à frente para conduzir, não segundo as suas vontades, mas segundo os desígnios de Deus. Essas orientações de São Paulo, irmãos e irmãs, são muito atuais. Elas lançam luzes para esse nosso tempo, para esse nosso hoje, nesse tempo de pandemia, de distanciamento social, que todos nós sentimos, porque nós sentimos falta do abraço, da proximidade, do encontro, de trocar ideias, de uma boa conversação. Há mais tempo eu li um livro e tinha uma frase que marcou muito, diz assim: felizes as pessoas capazes de uma boa conversa. É tão agradável, fortalece o espírito, eleva o nosso ânimo. Mas se nós não podemos ter esse momento da proximidade, porque há um grande risco, sejamos próximos pela oração, irmãos e irmãs. E nossas súplicas diárias, apresentemos a Deus a vida dos nossos irmãos e irmãs, a vida dos leigos, das lideranças pastorais, que sofrem os impactos também da pandemia. Mas apresentemos também a vida dos ministros ordenados, para que nós possamos permanecer firmes na caminhada. São Paulo fala do grande risco. Lobos que vêm para matar o povo.
ferozes. Esse risco não é só do tempo de São Paulo. Infelizmente, nós constatamos pessoas que se dizem líderes religiosos, mas são verdadeiros mercenários fazendo o povo sofrer. O Papa Francisco, ele dirigiu uma vez a palavra para nós padres. Mas essa palavra também serve para os outros líderes cristãos, não católicos, e até para os líderes de outras denominações religiosas não cristãs. O Papa Francisco, ele diz assim: um pecado gravíssimo que um padre comete é quando ele é apegado aos bens materiais e maltrata o povo. Por isso que São Paulo diz: cuidado, vão surgir pessoas que são verdadeiros lobos. Que Deus nos livre, irmãos e irmãs, de sermos lobos mercenários e não pastores. Dentro de um tempo em que o sofrimento vai se prolongando em decorrência da pandemia, nós temos que cuidar do povo que sofre, curar as feridas que afetam a vida de tantos irmãos e irmãs. Na oração sacerdotal, Jesus pede ao Pai, primeiro para que proteja, livrar do maligno, mas Jesus também pede na oração a unidade. Que as diferenças, irmãos e irmãs, que trazemos, não sejam motivos de criar divisão, mas vivamos essa diversidade na unidade em Cristo Jesus. Essa diversidade, irmãos e irmãs, é uma riqueza da igreja. Para que essa celebração possa chegar em tantos lares, quantas pessoas contribuindo, seja na transmissão, na organização do espaço, desde a acolhida, os que estão lá acolhendo, os que estavam agendados para essa Santa Missa. Quantas mãos ocultas que nos ajudam a construir o reino de Deus, pessoas no seu anonimato, levando a palavra de Deus, tantos corações, tantos lares. Com as transmissões das redes sociais, temos pessoas até de outras religiões que nos acompanham, porque a palavra é endereçada a todos. Jesus Cristo não veio para alguns, para um grupo seleto. Ele mesmo envia a igreja em missão: ide, fazei com que todos os povos se tornem meus discípulos. Tornar-se discípulo de Jesus Cristo é deixar-se impregnar pelo Evangelho. É gritar o Evangelho com a nossa vida. O Frei Rogério, ele entende mais do que eu, mas tem uma frase de São Francisco de Assis, que me acompanha no meu ministério, quando ele, aconselhando os seus seguidores, ele dizia: preguem o Evangelho sempre, se necessário for, usem as palavras, que nós possamos, irmãos e irmãs, fazer o Evangelho chegar em todos os lugares, com a nossa pregação, mas sobretudo com o nosso testemunho de fé. Que nessa semana da unidade que antecede Pentecostes, possamos criar esta unidade em Jesus Cristo, a fim de que o Evangelho também possa chegar em tantos lugares que ainda não conseguimos chegar. Que Santa Rita, nossa intercessora, ajude a cada um de nós nessa missão desafiadora, mas belíssima,
de tornar Cristo conhecido e que sua mensagem seja amada e vivenciada. Vocês que aqui se encontram, os que nos acompanham pelas redes sociais, faça um instantezinho de silêncio. Deixe que essa palavra que acabamos de ouvir e meditar possa também fazer parte da sua vida, da sua história. Acolha essa palavra de Deus no seu coração.